Será que Urano é um planeta agreste? Bem, todas as informações recolhidas sobre Urano indicam que as condições vigentes neste planeta são impróprias à vida humana. E devido à distância enorme que separa Urano do Sol, que são 2.853 milhões de quilômetros, o Sol surgiria apenas como uma estrela brilhante e os seus raios, após atravessarem uma atmosfera saturada de amoníaco e metano, não produziriam qualquer impacto na superfície pantanosa de hidrogênio gelado. A temperatura em Urano é de menos 190 graus centígrados e nestas condições precárias o astronauta viveria no máximo apenas um ano do tempo uraniano. Porque o ano em Urano corresponde a 84 vezes o ano na Terra. Apesar da enorme distância que separa Urano do Sol, o fato de Urano percorrer uma órbita num plano que forma um ângulo reto com o seu eixo permite-lhe uma variação de estações, embora a diferença entre suas estações seja menos acentuada do que na Terra. E um dos fatos mais fascinantes relacionados com Urano é a forma por que foi descoberto. Olha só, uma noite no ano de 1781, um jovem astrônomo amador de nome William Herschel observava os astros com seu telescópio de fabricação caseira, dando uma visualizada geral no céu, quando um disco luminoso desconhecido chamou a sua atenção. E quando outros astrônomos estudaram a órbita do disco, concluiu-se que Herschel, sem saber, descobriram um novo planeta. Sim, Urano. O jovem foi recompensado pelo rei Jorge III com uma pensão e abandonou a sua profissão de músico para dedicar a vida ao estudo dos céus, tornando-se o homem que mostrou como as estrelas se distribuíam formando a Via Láctea. Mas e Netuno? Seria um planeta gelado? Bem-vindo ao nosso canal Histórias e Mistérios. Aqui vai um alô especial para Christian Salaroli, que também nos acompanha. Obrigado, Christian. Seus comentários são muito bem recebidos. Eu sou o Marco Carlini Bueno e vou contar para você histórias que vão muito além da sua imaginação. Me acompanhe. Seria Netuno um planeta gelado? Se um ano em Urano corresponde a uma vida na Terra, Netuno, situado a uma enorme distância do Sol, necessita do dobro do tempo, mais que 164 anos para realizar um movimento de translação completo, enquanto descreve uma rotação total em torno do seu eixo em 15 horas e 45 minutos. A sua distância em relação ao Sol é de 4.400 milhões de quilômetros, o que não surpreende que sua temperatura seja de menos 230 graus centígrados. Mas e Plutão, que já foi considerado planeta, depois desconsiderado, novamente considerado e desconsiderado novamente? Bem, seja como for, ele está lá, girando em torno do Sol em sua órbita. Muito pouco se sabe acerca de Plutão. O planeta, conhecido mais afastado do Sol, a 5.870 milhões de quilômetros do centro do Sistema Solar, foi Clyde Tombaugh quem, no Observatório de Lowell, em 1930, confirmou a sua existência já suspeitada. A atmosfera deste planeta, se é que existe alguma, não pode ser sujeita a uma análise mais ou menos precisa, como não é possível formular quaisquer hipóteses acerca da temperatura que se verifica na sua superfície. Mas Plutão é quase seguramente um planeta frio, incalculavelmente frio. E sem vida. Bem, já falamos aqui sobre a Terra e seu satélite, a Lua, sobre o Sol e sobre todos os outros planetas do nosso sistema. Mas e uma estrela? Ela pode simplesmente se desintegrar? Yang Wei-ti, astrônomo principal e oficial da corte encarregada do calendário, prostrou-se perante o imperador Sun de Kaifeng, a antiga capital da China, e declarou com orgulho incontido: observei o aparecimento de uma estrela. Tratava-se, porém, da morte e não do nascimento da estrela, como o astrônomo erradamente supunha.
Decorria o ano de 1054 e o povo da China maravilhava-se à medida que no céu a intensidade do brilho da estrela se aproximava do de Vênus, enquanto a sua coloração branco-avermelhada se tornava visível mesmo à luz do dia. Decorrido um mês, a estrela desaparecia e em breve era esquecida. O que os observadores chineses tinham contemplado era a explosão de uma estrela maciça chamada uma supernova e que estava na constelação do Touro. Atualmente, o resultado dessa explosão é conhecido como a nebulosa Caranguejo, uma luminosa massa de gás que continua a expandir-se em todas as direções a 1120 km por segundo sob a forma de uma nuvem gigantesca de um branco brilhante cujos limites irregulares são ornados de filamentos vermelhos com aspecto de penugem. Esta nebulosa foi descoberta pelos astrônomos depois da invenção do telescópio e em 1758 o astrônomo francês Charles Messier, que organizou um catálogo de enxames estelares e nebulosas, chamou a tênue mancha de gás brilhando frouxamente nos céus Messier I, nas modernas classificações designadas por NGC 1952. Mais tarde, no século XIX, o astrônomo amador Lord Rosse observou a mancha através do enorme telescópio por ele próprio construído em Birr Castle, perto de Atholl, na Irlanda, denominando-a nebulosa Caranguejo. E a radioastronomia identificou depois o Caranguejo como uma fonte espacial de raio-x. Mas até que chegássemos a todos esses conhecimentos, houve um longo combate para colocar a Terra no seu lugar. O primeiro homem a sugerir que o nosso mundo não era o centro do universo, mas se deslocava em torno do Sol com os outros planetas, foi um grego, Aristarco de Samos, que viveu entre 310 e 230 a.C. E a sua teoria era tão revolucionária que foi rejeitada e considerada absurda pelos mais destacados filósofos da época. Os homens observaram evidentemente os céus desde os primórdios dos tempos, fato atestado pela disposição e orientação deliberadas dos monumentos antigos como as pirâmides e o monumento megalítico de Stonehenge, que indicam a precisão das observações astronômicas realizadas por engenheiros e sacerdotes há pelo menos 5.000 anos. Mas os antigos não anunciaram qualquer teoria que explicasse o comportamento desses corpos celestes, cujos movimentos tinham representado graficamente com tanta correção. Limitaram-se a concluir a prioristicamente que a Terra era o ponto central do universo e que os seus movimentos condicionavam os dos outros corpos espaciais, sem, no entanto, os determinarem ou lhes atribuírem qualquer causa ou princípio, problemas que consideravam insolúveis. Os métodos de Aristarco para calcular as distâncias relativas a que o Sol e a Lua se encontravam da Terra estavam essencialmente corretos, embora os seus conhecimentos matemáticos fossem tão deficientes que, segundo seus cálculos, a distância entre o Sol e a Terra era 1/19 do valor verdadeiro. E os cálculos de Aristarco foram baseados nos do matemático grego Pitágoras, que 100 anos antes afirmara ser a Terra uma esfera redonda em torno do seu próprio eixo. Esta ideia fora desprezivelmente acolhida por contemporâneos letrados, segundo cujas opiniões o mundo era plano. Não causa, portanto, qualquer admiração que Aristarco, que não conseguiu provar a sua teoria, fosse completamente ignorado. Só decorridos 400 anos após a morte de Aristarco, Cláudio Ptolomeus, conhecido como Ptolomeu, divulgou essa teoria do universo, esta mais aceitável. E Ptolomeu deduziu que a Terra era o corpo supremo, que se mantinha estacionário no centro do universo e em torno do qual o Sol e a Lua descreviam órbitas circulares, juntamente com os 5 planetas visíveis, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. E esta noção mais tranquilizadora que a de Aristarco imediatamente recebeu a aprovação das autoridades na matéria. Mas para explicar o fato
de os planetas não se moverem em círculos perfeitos, Ptolomeu desenhou um complexo sistema de círculos individuais menores ou epiciclos que, segundo a sua opinião, aqueles astros deviam percorrer enquanto simultaneamente se deslocavam em torno da Terra, que ocupava uma posição central. Pois é, embora reconhecesse há muitos fundamentos apriorísticos e incorretos, a teoria ptolomaica constituiu a base indiscutível da astronomia durante 1700 anos, até a divulgação das teorias de Copérnico no século XVI, que falaremos em postagem futura. Por hoje é só, mas não deixe de curtir o canal, de se inscrever e de compartilhar histórias e mistérios. Em cada história, um mistério. Até a próxima!